Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, mais um vídeo hoje que a gente vai fazer sobre aquelas dicas tradicionais que nós selecionamos algumas pérolas, dessa vez é dos quadrinhos. E hoje nós vamos escolher 4, né? Porque hoje nós temos um convidado especial que eu quero logo dar as boas-vindas a ele, é o Marcos. E aí, Marcos, tudo tranquilo, cara? Tudo bom, galera? Prazer aí ver todo mundo. O Wendel que eu não conhecia, o Potter que eu conheço, né? E o Alexandre, né? Que a gente sempre conversa aí no WhatsApp sobre as coisas, né? Perfeito. Potter e Wendel, beleza? Grande Alexandre, bom dia, boa tarde, boa noite, antes que o Potter fale. Um abraço e um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo mais um vídeo aqui. Então, pessoal, boa noite a todos. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Opa, Casa é sua. Valeu. Pessoal, passa na bilheteria, eu adoro roubar a fala dos outros, roubar a fala da nossa colega Tássia. Passa na bilheteria e pega aquele combo esperto, tá, meu amigo, que é o joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você sempre receber as notificações aqui do canal, para receber sempre conteúdo bacana, caprichado, feito com muito carinho para todos vocês. Bom, então a gente vai começar tradicionalmente pelo cara que fala menos na teoria, mas quando eu vou editar é o que mais aparece. Wendel, o que você tem para nós aí hoje, cara? Grande Alexandre, eu estava fazendo, eu me mudei, né, uns 3 a 4 meses atrás, e eu estava levando as últimas mudanças para casa, e eu encontrei em casa a origem. Essa história, essa origem, que assim, o Wolverine é um dos personagens mais queridos da Marvel, né? Um mutante que apareceu a primeira vez no Incrível Hulk 180, em 1974. Nunca teve uma história de origem dele, até 2001, ou seja, 27 anos sem ter história de origem. Ficava sempre envolto de mistérios e histórias. E na época no surgimento do X-Men, surgiu o filme do X-Men no ano 2000, o Joe Quesada, que era o editor-chefe da Marvel na época, ele dizia assim, olha, já fizeram um filme do X-Men, vamos fazer logo a origem do Wolverine antes que alguém faça. Porque assim, ele achava super importante que houvesse uma origem do personagem, embora isso contrariasse um pouquinho alguns fãs. Na minha opinião, eu sempre quis saber a origem desse personagem, que é um personagem fabuloso, né? E então, em 2001, nos Estados Unidos, saiu em 6 edições. Ela saiu em 2001 e terminou em março de 2002. E chegou no Brasil, em 6 edições, e chegou no Brasil em abril de 2002, um mês depois da última edição dos Estados Unidos. Quer dizer, só que no Brasil foi em 3 edições. Chegou nessa revista aqui. Essa é a primeira. Essa aqui é a segunda. E essa é a terceira. Eu me lembro que na época a capa do Joe Quesada, porque todas as capas são do editor do Joe Quesada, todas elas. Essa capa do Joe Quesada me chamou a atenção assim, que eu não li a revista há muito tempo, né? Quando eu vi essa capa na banca de revista, há anos que eu não comprava revista e comprei essa aqui e me apaixonei pela história. Foi escrita pelo roteiro de Paul Jenkins, né? Paul Jenkins, desenho de Andy Kubert e a cor de Richard Isanove, que é fabulosa a cor, né? A história, a pintura que é feita, a pintura feita pelo artista, pelo Isaac Asimov, né? Pelo Richard Asimov, é uma pintura digital. Ela é espetacular, linda, dá uma riqueza nessa obra fantástica. E em 2015, a Salvat lançou a coleção oficial Graphic Novels, e ela saiu encadernada em 2015. Tem uma versão encadernada em 2002 também, né? Mas essa eu não tenho, eu tenho a de 2015, que também tem todas as histórias que tem nessas aqui. E assim, pessoal, é uma história assim emocionante, né? Ela tem ela conta toda a origem de James Howlett, que é o nosso Wolverine, né? Mostra como a vida dele no Canadá, o porquê dele gostar tanto de ruivas, porque aparece uma personagem chamada Rose, que é uma espécie de babá, que cuida desse garoto, que era um garoto que vivia doente. E esse garoto sofria bullying de um menino chamado Cão, que era filho do caseiro, que se chamava Logan. E assim, para não dar muito spoiler na história,
tem uma tragédia que desperta os poderes mutantes. E assim, na época, antes dessa história, diziam que as garras do Wolverine eram de adamantium, né? Era um adamantium puro, e os ossos eram revestidos de adamantium. Só que com a origem, esse cânone mudou. Na realidade, sempre teve as garras de ossos, e elas eram revestidas de adamantium também. Então, essa narrativa da história da origem do Wolverine, ela tem assim um formato assim idílico, vamos dizer, aquela poesia rústica, sabe? É uma coisa muito bela. Assim, ela não tem uma densidade narrativa, mas assim a história dela nos leva a um lirismo tão bonito que ela mostra o Canadá, né? A Alberta, que é a cidade de Alberta, aquela pintura feita por Izanov, linda demais, e ele indo para Colômbia Britânia, aquela fuga da cidade. Então mostra toda aquela aventura dos personagens e a perseguição de uma maneira poética, sabe? Eu acho assim, então, ela não eu vou dizer isso para vocês, a história ela não é unânime. Muita gente não gosta, acha a história muito rasa, mas assim, eu sou apaixonado por ela. Então, quando eu encontrei ele de novo, assim, eu resolvi tô relendo e é maravilhosa. Eu recomendo e assim, essa história vai mostrar todo o conteúdo do personagem, todo não, mas a maior parte da história dele que era escondida, que não era dita, sabe? Antes porque tinha a arma X, né? O Weapon X, que saiu em 1991, né? Mas assim, não tinha antes disso. A arma X era como ele conseguiu a garra de adamante, que saiu em 1991. Só 10 anos depois que saiu essa história e que apareceu a infância de Wolverine. E assim, é uma história assim que eu acho marcante e vale a pena ler. E lembrando, né, que o Wolverine Origem, ele teve uma adaptação porcamente feita pelo Wolverine Origem no cinema, né, pelo Hugh Jackman, que adaptou os primeiros 10 minutos do filme, adapta a origem da infância do Wolverine, né, daquela descoberta dos ossos, da traição da mãe. Então, assim, a adaptação que existe dessa história é essa do Wolverine Origem X-Men. O que eu tenho para sugerir aqui, uma pérola que foi lançada há pouco tempo no Brasil, há pouco tempo que eu falo é pouco mais de um ano, foi lançado em 2018, se eu não me engano foi em maio, meio de 2018. É um mangá que fez muito sucesso lá fora, cara. A gente sabe que o terror, ele antigamente era um gênero do cinema, né? Era um gênero do terror, da literatura. Mas esse gênero ele acabou vamos dizer assim, se subdividindo em vários subgêneros, né? E tem o gênero, tem o trash, tem o terrir, né? Tem o gótico, enfim. E tem um subgênero do terror que é o apocalíptico zumbi, né? Que é justamente onde aparecem muitas obras aí, desde aquele filme que foi produzido... Jorge Romero? A Noite dos Mortos-Vivos. Eu Sou a Lenda. Exatamente. Eu Sou a Lenda. Exatamente. Então, hoje é um subgênero do terror, né, cara? O apocalíptico zumbi. E, cara, quando a gente pensava que esse tema já tinha sido totalmente sugado, o caldo dele, lá em The Walking Dead, né? Tanto nos quadrinhos quanto nas séries e tal, eis que me surge I Am a Hero. Vamos lá. Trata-se do Hideo Suzuki, né? Ele é assistente de mangaka, que o mangaka é desenhista de mangá. Né? Ele tem 35 anos, ele trabalha pra caramba para cumprir os prazos da publicação dele. Ele mesmo se analisa, se colocando de uma forma geral, assim, muito para baixo na vida. Né? E é durante o trabalho que ele entra um personagem muito usado nas HQs, aparece muito também, lembra de Cavaleiro das Trevas, que é a televisão, cara. A televisão, ela entra no começo da história como um personagem que vai contar que as coisas estão acontecendo. Só que o cara vive um mundo de trabalho tão sobrecarregado, ele é apenas um assistente de mangaka, ele faz desenhos. Ele faz complemento de desenho, na verdade. E o cara, a TV está falando o que está acontecendo ali, o mundo entrando em decadência por conta de um vírus, né, chamado ZQN, se eu não me engano.
E aí esse cara deixa passar as coisas, tanto ele como os amigos dele que trabalham ali. E no primeiro volume ele passa a desenvolver a história do cara, né, da vida cotidiana dele, onde ele trabalha, o que ele faz, qual é a rotina dele. Ele tem uma namorada que ele quer ficar, mas ela é fã de um outro mangaka rival dele. Assim, ele não tem perspectiva de sucesso. Ele mesmo se mostra assim. E num belo dia ele vê um acidente de carro em que uma mulher é atropelada e essa mulher acaba se levantando e indo morder outro cara. É quando já o vírus já vai chegando perto dos nossos personagens principais. Para piorar as coisas, o nosso herói tem visões constantes de um garoto chamado Yajima, né, que na verdade ele não existe. Ele sempre aparece em momentos nervosos para deixar a gente que está lendo mais nervoso ainda. O Hideo Suzuki, apesar de ele ser um atraso em forma de gente, ele pratica tiros, né? Ele tem um rifle de verdade. Mas não pense que isso é utilizado de forma clichê na história. O cara tem um código de conduta sobre o uso dessa arma, que não é coisas assim de reacionário. Ele realmente é muito disciplinado em relação a isso. É tão disciplinado que deixa a gente puto, às vezes, de ler a história, as coisas acontecendo e o cara não desenvolve isso. E é assim, cara, todos esses elementos são muito bem trabalhados e explorados pelo Kengo Hanazawa, que é o roteirista, né? E a história nos finge em cheio, assim, com uma narrativa gráfica exuberante mesmo, aliada à mornidão do personagem principal, que é um tempero na história. Foi tanto sucesso esse mangá que virou live action. Ele foi lançado esse live action em 2015 no Festival de Cinema de Sitges, na Catalunha, Espanha. E depois, um ano depois, ele foi lançado para o mercado. Depois disso, o sucesso foi tão grande que o roteirista acabou lançando mais 3 spin-offs, né? E esses spin-offs são, assim, o mesmo nome, é I Am a Hero em Osaka, em Baraki, e I Am a Hero em Nagasaki. Cara, no Brasil, assim como foi publicado lá fora, a Panini ficou de publicar os 22 volumes também, em edições bimestrais, e atualmente ela está no volume 14. Agora, sim, uma última informação, cara, que eu pesquisando para passar para vocês. O filme, a live action, em relação ao quadrinho, a Amy Hero, cara, ela está disponível no YouTube. Alguém postou lá o filme e ele está disponível. Eu vou colocar o link desse filme no comentário fixo aí do canal, o primeiro comentário que tiver. Aí, se você quiser conferir, mas é assombrosa a semelhança do personagem do filme com o dos quadrinhos. Cara, você faz uma fidelidade muito grande. E, cara, eu acho que é uma boa dica aí, se você não quer ler mangá, mas você pode ver o filme. E é uma história muito legal sobre esse subgênero aí que é tão, vamos dizer assim, tem muito caldo ainda para ser tirado. Vamos ver aí nosso convidado aí, o Marcos, o que ele tem aí de quadrinho para mostrar para gente. Marcos. Eu disse semana passada uma obra do Jeff Lemire, O Ninguém, que ela tem uma certa... Eu vi que ela tem umas certas discordâncias aí na internet, o pessoal dizendo que não é tão bom assim, que o Jeff Lemire tem coisas melhores, mas eu realmente li e achei importante fazer uma resenha dela para ver se pelo menos começa a corrigir esses pontos aí negativos dela, né? Então, uma resenha aqui, uma resenha rápida, né? Que na verdade é uma história simples, né? É aquela história do homem estranho, cheio de bandagem, que chega numa cidade pequena, que nesse caso aí se chama Boca Larga, e todo mundo começa a achar que ele é meio estranhão, assim, começa a fazer fofoca dele e tal, essas coisas. Só que ele faz amizade com uma única pessoa na cidade, uma mulher chamada Vicky, e eles começam a não ter um relacionamento amoroso, mas de amizade. Ela ia para lá, para o quarto dele para conversar, para ver filme, essas coisas. Só que aí no meio do caminho vão acontecer algumas coisas sombrias assim que envolvem o passado desse homem estranho chamado Griffin, e a coisa vai azedar a um ponto assim que realmente azeda muito, né? Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, é uma história simples, né? É baseada no conto lá do Herbert George Wells, né? H.G. Wells, que é o Homem Invisível.
E assim, a maioria das obras que adaptam o Homem Invisível não muda muita coisa, né? Mas vão acrescentando assim paulatinamente alguma coisa ou outra. Um filme, uma obra interessante foi a de um filme de 1933 que fez algumas mudanças, e foi esse filme que temperou um pouco essa história do Jeff Lemire, né? Ele misturou lá o conto do H.G. Wells, o filme de 1933, e inseriu lá a temática que ele gosta, né? Que é sobre psicologia dos personagens e tudo isso. E ele abusa de vários recursos assim para falar sobre o psicológico dos personagens dele, né? Então, além disso, né, a gente teve um lançamento esse ano, né, do Homem Invisível, que traz a Elizabeth Moss para fazer o filme, uma atriz Muito elogiado, por famosa. sinal. Muito elogiado o trabalho dela nesse filme. Isso. E no caso ela já atualiza um pouco mais a história, né? Traz aquela questão dos relacionamentos conjugais abusivos. Ela dá uma atualizada na história para não ficar a mesma coisa lá de 1897, quando foi escrito Homem Invisível pela primeira vez, né? E assim, o que eu acho da história? Vale muito a pena, né? Então, o Jeff Lemire, ele publicou essa história pela Vertigo, né? Em 2008, e foi uma exigência da Vertigo que ele tivesse cores nesse quadrinho. Aí ele disse, não, tá bom. Se é para ter cores, então vai servir para alguma coisa. Ele usa assim uns tons mais frios assim para justamente mostrar a melancolia assim daquela cidade, né? E esse é só um dos recursos que ele utiliza, né? Tudo muitas vezes, como eu disse, brincando com essa psicologia dos personagens, né? Ele utiliza esse título aí, O Ninguém, em algumas situações para mostrar como os personagens se sentem a respeito de si mesmos. E, assim, é uma boa porta de entrada para quem nunca leu a obra do Jeff Lemire, ou para quem só leu Black Hammer, a gente pode achar assim, uma arte meio estranha, meio esquisita, meio feio, mas, assim, ele larga algumas coisas assim estilizadas, né? Para justamente focar a nossa atenção no que interessa, que é a psicologia dos personagens deles, né? Então, uma ótima porta de entrada, justamente porque é uma história muito fluida, tá certo? Então, assim, uma curiosidade, né, sobre tudo isso é que eu verifiquei aqui que o H.G. Wells tá virando assim uma febre entre as editoras do Brasil, né? Então, a editora Devy trouxe a Liga Extraordinária, que faz referências escrachadas à obra do H.G. Wells, né? Verdade. Nós temos também o Ninguém, que a gente acabou de fazer uma resenha do Pipoca e Nanquim, que publicou em 2019. E também tem uma muito interessante, que essa não é tão escrachada assim, que a Bill Kizet, né, desenhou uns personagens que aparecem na Máquina do Tempo, na nova revista do Sandman, que está saindo agora nesses tempos, né? Então, existem os personagens brancos lá que saíram de uma rachadura no Sonhar, que são exatamente inspirados nessa obra A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Então, fica aí a dica para vocês, né? Não sei se vocês ouviram muito mal dessa obra, mas vale muito a pena. Eu gostei muito. Deixa eu só mostrar o formato que eu li, né? Essa é só um momentinho. Essa foi o formato que eu li da obra do Jeff Lemire, O Ninguém, do Pipoca e Nanquim, tá certo? Eu comprei no Kindle mesmo, para dar uma lida, e valeu muito a pena para mim. Vale a pena, Marcos, porque eu ainda não consegui ler quadrinho no Kindle. Tô tentando me adaptar. Mas não é a mesma coisa do livro, né? Eu não posso mentir aqui, né? Mas compensa muito. Eu acho que eu não perdi tanto assim. E aí, para concluir essa resenha de quadrinhos sensacionais, o nosso amigo que vale por 4 hoje, Potter. E aí, pessoal? Pô, diante aí da concorrência aí, vocês só trouxeram coisa de peso aí, não podia ficar por baixo. Então, trouxe essa criança aqui para o baile, para a mesa. Mesmo Delivery, do Rafael Grampar.
queridinho hoje de Lourenço Mutarelli e Frank Miller. Bom, pessoal, essa obra, Mesmo Delivery, ela foi o primeiro álbum solo do Grampar. Ela foi lançada em 2008, tem 56 páginas, papel colchê, capa cartão. Essa edição que eu tenho, ela foi lançada em 2008 na época pela editora Desiderata. E quando ele lançou em 2008 pela Desiderata, esse primeiro álbum solo, ele já tinha, inclusive, já ganhado um Eisner, cara. Ele ganhou um Eisner no ano anterior, em 2007, com o álbum 5, que ele lançou junto com os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá. Ou seja, ele já tinha começado já por cima da carne seca. E lançou, e com base nisso, né, ganhar o prêmio, no caso, deu gás para ele, para justamente ele lançar um primeiro projeto autoral dele. E para lançar isso aqui, pessoal, basicamente a sinopse de Mesmo Delivery é uma dupla, que é um imitador de Elvis, chamado Sangreco, e um ex-pugilista chamado Rufo, que eles são, o Rufo, no caso, é um motorista novato, eles estão se encontrando pela primeira vez para fazer justamente um serviço de entrega, né, do serviço de entregas Mesmo Delivery, que é o nome da obra, é o serviço de entregas, no caso, né, que eles estão com uma carga num caminhão com destino incerto, só quem sabe o destino é o Sangreco. Nesse interim que eles estão andando, dá a entender na obra que eles estão andando pelo interior dos Estados Unidos, né, por aquelas estradas vicinais e tudo, e param para abastecer e descansar um pouquinho num barzinho de um posto de gasolina qualquer. Meu amigo, por que eles tiveram essa ideia? Porque é justamente a partir dessa pausa dentro desse bar que começa a gerar uma confusão, que gera uma briga, que gera consequências catastróficas para todo mundo ali. E sem entregar muito spoiler da obra, ela é bem curtinha, como eu falei para vocês, tem 56 páginas só. Eu adoro, uma das inspirações do Grampar foi aqueles episódios do Além da Imaginação. E ele procurou justamente trazer um pouco daquela experiência dele quando ele era criança, porque os episódios do Além da Imaginação começavam de lugar nenhum. Geralmente os episódios terminavam com aquele gostinho de quero mais, se esperava uma continuação das histórias e elas não vinham. E além disso, e ele trouxe essa atmosfera, porque basicamente o que você sabe da história que eu contei para vocês. Os dois colegas se encontram no caminhão para essa missão, ninguém sabe o que é que tem dentro da carga, isso é uma das normas, no caso, da empresa mesmo, da Mesmo Delivery, você não tem que saber a carga, você vai entregar do ponto A até o ponto B. Tirando isso, pessoal, inclusive, ela tem até uma experiência que ele falou. Poxa, eu me lembro que às vezes eu estava assistindo o episódio do Além da Imaginação e no meio de uma cena interessante o cara cortava para os comerciais. E até essa pausa para os comerciais tem dentro da história. Tem um momento aqui que tu para e vai ver que porcaria é essa. É um comercial de posto, outro de gasolina, de refrigerante, de alguma coisa, de motel. E por aí vai até você virar a página e ver que realmente a história só fez dar uma pausazinha para continuar e já te entregar uma página fantástica com a arte dele, meu amigo, que dispensa comentários. Para eu não entregar nada da história, eu vou entregar a propaganda. Já ia perguntar, Porta. Já ia perguntar. Sensacional. Obviamente, para maiores, já fica a recomendação, né? E, pessoal, é muito interessante porque eu brinco que essa obra ela me levou para o filme Um Drink para o Inferno. Que o filme começa de um jeito, começa com um trailer policial, de suspense, de sequestro, e lá pelas meias tantas vira uma outra coisa. Essa obra, ela também tem esse plot twist, em que vira algo além daquilo que você esperava. E o próprio autor já serve como curiosidade. O próprio autor Grampar, logo depois que ele lançou, ela foi publicada, eu acho, por duas editoras já nos Estados Unidos. A Dark Horse foi uma delas. Foi premiada também lá, ele já ganhou a HQ Mix. O Grampar dispensa apresentações, né? Hoje ele está fazendo a sequência do Cavaleiro das Trevas, fazendo a arte sobre o ninguém mais, ninguém menos, né? Debaixo da asa de Frank Miller. A introdução dessa HQ aqui, ela de um cara, um tal de Lourenço Mutarelli.
que simplesmente diz que na apresentação diz que começou, na primeira apresentação, quando ele conheceu o Grandpa, não gostou da cara, não achou ele engomadinho, achou ele fraco, e depois, vendo a arte, conhecendo o trabalho dele, virou fã. E hoje ele diz que é um filho adotivo que ele tem. Ou seja, um cara que tem a chancela de Frank Miller, de Mutarelli e grande, hoje da DC Comics, Jim Lee também. Ou seja, o cara dispensa, né, apresentações. Na edição do Alexandre, da editora Mino, quem fez a abertura foi o Brian Azzarello, não é isso, Alê? Exato, cara. Azzarello. Pessoal, a arte do Grandpa, como era o primeiro trabalho dele, acabou se tornando depois a marca, mas ainda não era tão, ela ainda não tinha se mostrado para o grande público como tão estilizada assim. Nem preciso dizer, né? Ele lançou nos Estados Unidos, já compraram os direitos para fazer um filme ou uma série, né? E é justamente essa a ideia, eu acho que a ideia do Grandpa, ele, em entrevistas ele chegou a falar isso, ele fala assim, olha, eu gostaria que essa história em quadrinhos ela fosse encarada como um prelúdio, ou seja, uma preparação para uma história maior que vai ser contada. Ele falou, agora quando? Só nos resta esperar. É isso aí, então, são essas as pérolas que nós conseguimos caçar ali nas nossas coleções para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu agradeço aos nossos amigos aí que participaram conosco nessa jornada, o Potter e o Wendel, que são da casa, mais o nosso convidado, Marcos. Boa noite, vida longa e próspera a todos. Marcos, prazer conhecê-lo. E aí, pessoal, grande abraço aí, Alê, sempre bom rever, Alê, o Wendel. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, a casa é sua, volte sempre, adorei a tua resenha, já conheci o Lemir já de outros carnavais, vou procurar essa obra também, gostei muito da tua dica e espero contar com o seu apoio e a sua presença também nos próximos vídeos, por sinal. Muito obrigado aí, então, gente, pelo convite. Eu agradeço muito, muito divertido aqui participar com vocês. Espero que a gente tenha outras chances aí para poder bater o papo de novo, bacana, né? Muito obrigado aí. Falou então, pessoal, a gente espera que você curta o vídeo, que você marque o sininho aí, porque toda semana a gente está colocando vídeos novos e você possa também comentar aí, e o comentário nos alegra muito, nos estimula. Falou, um abraço a todos e tchau.